Elon Musk nunca foi alguém que se limitava pelas fronteiras do presente. Desde pequeno, sonhava com Marte, buracos de minhoca e viagens interestelares. O que ninguém sabia, e ele fez questão de manter em segredo, era que o CEO da Tesla e da SpaceX não estava apenas moldando o futuro. Ele vinha do futuro. Em 2087, a humanidade havia dominado a tecnologia da manipulação temporal, mas com grandes restrições éticas e burocráticas. As viagens no tempo eram controladas por um conselho interplanetário, e apenas uma elite de cientistas e líderes mundiais tinha permissão para viajar de forma limitada. Elon, no entanto, não era de seguir regras. Em segredo, ele desenvolveu seu próprio dispositivo temporal. O plano era simples: voltar para o final do século XX e influenciar o desenvolvimento tecnológico, garantindo que a humanidade avançasse mais rapidamente em direção à exploração espacial. Para isso, Elon forjou uma nova identidade, nascendo oficialmente em 1971, na África do Sul. Seus pais eram reais, mas sua história tinha ajustes sutis que ele implantara para não levantar suspeitas. Desde cedo, Musk demonstrava uma inteligência fora do comum. Programava computadores aos 12 anos, vendia jogos e falava sobre colonizar Marte quando outros meninos sonhavam em ser jogadores de futebol. Sua obsessão por tecnologia era mais do que paixão, era uma missão. Quando Elon chegou aos anos 2000, ele percebeu que o mundo estava muito mais atrasado do que imaginava. A internet ainda engatinhava, os carros elétricos eram vistos como piadas e a exploração espacial havia perdido o glamour da era Apollo. Ele sabia que precisava acelerar o progresso. Foi então que fundou o PayPal, um simples trampolim para reunir fundos. Com o dinheiro obtido, lançou a SpaceX em 2002. Oficialmente, o objetivo era reduzir o custo das viagens espaciais, mas, na verdade, Elon buscava desenvolver as bases para a colonização de Marte. Ele já conhecia as falhas e os obstáculos que surgiriam nos anos seguintes, mas usou esse conhecimento para driblá-los. A Tesla foi outro passo essencial. Em sua linha temporal original, a crise climática havia saído de controle em meados do século XXI. Elon sabia que precisava tornar os veículos elétricos populares décadas antes, evitando um colapso ambiental. Em 2010, algo inesperado aconteceu. Durante um teste secreto de seu dispositivo temporal, disfarçado como pesquisa da Neuralink, ele foi acidentalmente transportado para o futuro, para o ano de 2145. O que viu o deixou perplexo. Marte havia sido colonizado, mas sob um regime autoritário, e a Terra sofria de uma escassez extrema de recursos. O responsável por essa distopia? Uma versão de si mesmo. Em algum momento, uma variação de suas escolhas levou a um Elon Musk alternativo a controlar Marte com punho de ferro, usando a tecnologia como arma de dominação. O Elon de 2145 era frio, calculista e havia abandonado a Terra à própria sorte. Determinado a corrigir essa linha do tempo, Elon retornou ao início dos anos 2020, mas suas ações tornaram-se mais discretas. Começou a falar mais sobre regulamentações éticas de inteligência artificial e os riscos de uma governança tirânica em Marte. Enquanto isso, ele continuava a avançar projetos como o Starlink, prevendo uma futura necessidade de comunicação global sem fronteiras, e o Hyperloop, uma solução para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Mas a verdadeira mudança veio em 2030, quando Elon revelou publicamente que a humanidade deveria se unir sob uma bandeira interplanetária. Criou a Iniciativa Horizonte, um consórcio que envolvia as maiores nações do mundo, com o objetivo de colonizar Marte de forma democrática e sustentável. O Elon alternativo de 2145 percebeu as mudanças na linha temporal e enviou emissários para detê-lo. O conflito entre esses dois mundos tornou-se uma guerra silenciosa nos bastidores da política e da tecnologia. Hackers, sabotagens industriais e campanhas de desinformação passaram a cercar Elon, mas ele não desistiu. Em 2037, Elon Musk finalmente lançou a primeira colônia em Marte, batizada de Aurora. Diferente da distopia que vira no futuro, Aurora foi fundada com princípios democráticos e foco na cooperação global. O mundo celebrou, mas Elon sabia que a luta nunca terminaria. Aos olhos do público, Elon Musk era um visionário incansável. Mas, nos bastidores, ele era um viajante no tempo, lutando contra sua própria sombra para garantir que o futuro da humanidade fosse um de esperança, e não de opressão. A pergunta que resta é: se Elon veio do futuro para mudar nossa história, quantos outros viajantes temporais podem estar moldando silenciosamente o destino do mundo agora?